Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre como nós cotamos o seguro saúde na Bradesco Seguros. Você acessa a página inicial da Bradesco e vai em emissão expressa SPG Saúde. Feito isso, você vai em ações, iniciar uma cotação SPG. Aqui você vai preencher o código da sucursal da Bradesco, este é o nosso código, e o código CPD. A agência não precisa preencher nada, ele já vai puxar o nome da corretora aqui. Então, assim, coparticipação. Vocês sabem o que é coparticipação? Tá. Então, vamos lá. O que é coparticipação? Hoje, digamos que tu esteja cotando para alguém que está vindo da Sul América ou que tu esteja concorrendo com a Sul América, tá? Sul América não, desculpa, Unimed. Vou dar um nome só para também vocês terem essa noção de como vocês vão negociar muitas vezes com o cliente. Normalmente a Unimed, ela traz coparticipação nas consultas, que é o quê? Cada vez que a pessoa vai fazer um exame, vai ao médico, ela vai pagar um valor X, né? Então, assim, ela vai pagar a fatura lá no mês, por exemplo, sei lá, de R$1.000, e mais X reais referente às consultas e os exames que ela fez ao longo do mês. Então, se tu vai fazer uma simulação da Bradesco para comparar com a Unimed, se tu está concorrendo com a Unimed, já está com uma coparticipação aqui no teu cálculo, que é para tu poder ficar semelhante a eles. Quando normalmente a gente faz coparticipação aqui, nesse tipo de cálculo? Quando é a empresa que vai dar para o funcionário, tá? Porque daí isso vai ficar mais barato ao longo do mês para a empresa e inibe o mau uso também do funcionário, tá toda hora saindo daqui um pouco para consultar, porque ele daí vai ter, normalmente daí o empresário vai descontar esse percentual lá do contra-cheque do percentual. Se vocês querem reduzir preço, que também pode ser uma forma de usar a coparticipação, 10 e 20% vai mudar muito pouco do custo final. Então, normalmente a gente trabalha com 30%, tá? É o que o mercado usa. Então, para vocês saberem isso também. E uma consulta sai em torno assim, de uns R$30 por aí. Então, assim, vamos colocar uma coparticipação aqui de 30% até para vocês verem, depois a gente tira, tá? Razão social teste, tá? Daí, claro que aqui vocês colocariam o nome correto da empresa. E assim, ó, ramo de atividade, tá? Quando a gente vai começar com a Cotam Saúde, a primeira coisa que eu faço, eu acho que vocês poderiam usar esse método, é correr lá no CNPJ, no portal lá da Receita Federal e olhar o CNPJ do cliente. Porque lá vocês vão saber o ramo de atividade deles corretamente e a região que é aquele CNPJ. Porque às vezes o cara está atuando aqui, mas o CNPJ é ali de Santa Catarina, ou enfim, né? E isso vai... Isso, e vocês sempre vão precisar dessas informações para colocar aqui. Claro que vocês podem chegar aqui no ramo de atividades e colocar outros. Só que daqui o que pode acontecer? O cliente deu ok para vocês. Vocês vão voltar felizes e faceiras que fecharam a saúde. E vocês não vão lembrar de voltar aqui. Aqui a gente vai mostrar os cortes, como a gente estava falando ali, de 13 a 29, 30 a 99. Claro, o nosso exemplo vai ser uma família, o cara que tem uma ME, tá? Vamos fazer uma simulação de 3 vidas, daí então vamos fazer assim como se fosse o marido, a esposa e o filho. Então nesse caso vai ser só um titular. Isso. Existem às vezes nas empresas, as empresas onde são o marido e a esposa, né? O marido e a esposa são sócios, tá? E a gente vai contratar para os sócios. E normalmente o que as pessoas pensam que são 2 titulares diferentes. E daí vai botar o filho como dependente da mulher. Daí vem que marca mais de um titular. Só que não, para Bradesco ela enxerga assim, ó, como são casados, um é dependente do outro. Pode ser tanto o marido dependente da esposa ou vice-versa, não há problema. Filhos a mesma coisa. Filhos normalmente até 29 anos, eles entendem também que são dependentes. Então, assim, se daqui a pouco já peguei caso também, que assim, era o pai e a filha de sócios. Minha filha queria ser uma titular independente, até porque ela já morava sozinha e tal. Daí a gente até teve que fazer uma justificativa, porque eles entendem que é independente. Então só um toquezinho, porque isso aqui muda preço. E quando é mais de um titular, assim, como Daí, quando não tem ligação? Quando tem 2 sócios, né? Ou digamos que nós aqui fôssemos fazer uma pólice. Então cada uma de nós, mesmo que fôssemos todos funcionários, cada um de nós teria um titular, entendeu? Então
é que às vezes a gente associa assim, titular ao sócio da empresa, né? Não tem nada a ver. Cada titular é uma vidinha que está entrando na apólice. Pode ser o funcionário, pode ser o sócio, tá? Agora, na adesão. Isso daqui é uma coisa bem importante que muda em torno de 10% o preço da proposta, tá? Opcional ou compulsório. Opcional, só vai entrar quem quiser na apólice, tá? Compulsório, entende-se que entra todo aquele grupo. Quando a gente está falando de... daí a Bradesco também entende, e as outras congêneres também, que tu pode fazer por perfil. Digamos que a gente tentou vender lá pro cara lá que tem a apólice lá da contabilidade lá, tu vai tentar vender para todos os funcionários dele. Só que ele não vai poder fazer para todo mundo, ele só quer fazer para a família dele. Então a gente entende que para a categoria societária, né, eles são 2 sócios, todos vão entrar. Ou seja, a categoria societária a gente pode entender como compulsória. Ou seja, os 2 sócios que tinham dentro do contrato social vão estar dentro da apólice. Agora, ele vai fazer só para um funcionário, porque os outros não querem entrar, não tem condições de pagar. Então a gente já virou opcional, porque são 2 sócios e um funcionário. Os outros funcionários, que é uma outra categoria, não está entrando. E os dependentes também entram junto daí. Se entrou o teu, todo mundo tem que entrar. Se ele é opcional, não. Agora, se ele é compulsório, o compulsório sempre entra todo mundo. Entendeu? Então, assim, ó. 5% do grupo segurado. Isso. Digamos que fôssemos fazer para todos os sócios, né? Um dos 2 sócios, um é casado e tem filhos, o outro só é casado, mas a mulher não quer entrar. Então, assim, daí vai ter que ser opcional. Porque ficou, se o dependente de um entrou, o dependente do outro não tem que entrar. A regra é a mesma. Entendeu? Claro que o compulsório reduz em 10% o valor. Ele acaba ficando mais barato, né? Só que a gente tem que ter esse cuidado, porque assim, no momento que tu elege o compulsório, mudou o quadro social, entrou mais um sócio na empresa, entende que ele tem que entrar dentro da apólice de saúde. Salvo se tu contratou a Leila e a Leila tem um esposo que tem um seguro-saúde lá na Congênere e a Leila é dependente do marido lá. Então a Leila tem a carteirinha dela. Daí a carteirinha dela comprova que... Então assim, ó, quando é que a gente enxerga assim, por exemplo, assim, quando é a empresa que vai pagar para os seus funcionários, a gente pode, até com um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, ir para o regime do compulsório. Por quê? Porque se eu, empresa, vou dar esse benefício para os meus funcionários, não posso dar para ti, não dá para ti, entendeu? Eu vou dar o benefício para todo mundo. Agora, quando a empresa vai cobrar uma parte, nem que seja R$1 dos funcionários, ela vai virar opcional, porque eu não posso te contratar e te dizer, ó, tá aqui o plano de saúde, tu vai pagar R$200. Eu não sei quais são as tuas outras contas ao longo do mês, coisas assim, entendeu? Como é que eu vou te obrigar a entrar no negócio, entendeu? Não tem como. Então, assim, também vocês podem ler mais ou menos por aí, guris. Tô cotando a empresa que vai pagar a pólice e tal, vai entrar todo mundo, tá, compulsório. Opcional, as pessoas têm o direito ou não de entrar, de aderir, tá? Uma coisa que não está escrito aqui, e que é um termo que a gente usa na saúde, que é, como é que é quando o funcionário ele é contributário. Então, isso. Mas isso, a seguradora não tem nada a ver. É um acordo da empresa com os seus funcionários, tá? E daí assim, ó, daí a regra das companhias em relação ao contributário é o seguinte: quando for fazer a exclusão, tá? Digamos aqui, eu pago metade, vocês pagam a outra metade do seguro-saúde de vocês. Eu demiti vocês. Então, pelo prazo que daí existe uma regra, tá? Pelo prazo que vocês foram contributárias nessa pólice, e o tempo que vocês têm de empresa, vocês têm direito de permanecer na pólice X tempo. Se quando eu te desliguei, tu pediu para ficar no seguro-saúde, tu vai ficar no seguro-saúde por tempo limitado ao prazo que tu ficou na empresa. Só que daí o que acontece? Para a Bradesco ela vai continuar cobrando. Tá, se entrar um funcionário e todos os sócios, opcional. Se entra todos os sócios e nenhum funcionário, daí tu vai fazer por perfil, ó. Aqui embaixo a gente vai botar o perfil deles. Que nem o MEI, né? O MEI pode ter um funcionário, né? Um mais. Então vamos botar como se fosse um compulsório, porque a gente vai fazer de uma família de 3 pessoas. Daí aqui, ó, categoria funcional, tá? Isso também é bem importante marcar certinho, porque daí na hora de digitar a vida aqui a gente vai dividir quem é que tá em qual grupo. Então aqui nesse caso a gente tá falando dos sócios. E se fosse de sócios e funcionários após? Daí tu marcaria os dois. Dá pra marcar os dois. E os daí os... Pode sim.
O kit, tá? O que é o digital, o que é o tradicional? O tradicional, ele vai além das carteirinhas, um livrinho com todos os referenciados. Digital, só vai as carteirinhas. Aqui é onde a gente informaria as carteirinhas, tá? Então, assim, digamos que fosse transferência da Bradesco, como a gente estava comentando antes, né? Ó, um pouco de todos nós aqui, uma vida tá vindo da Bradesco. Então, aquela uma vida, a gente vai citar aqui. A gente marcaria aqui sim. De outra não precisa informar. Aqui não, a gente só vai informar lá atrás quando a gente for digitar o processo. Então, aqui a gente marcaria sim. E daí aqui ele ia mandar a gente digitar. Quantas vidas tem a transferir? Digamos, a gente é em 3, mas vai ter só uma. Bota aqui o número 1 e daí aqui ele vai pedir o número do cartão. Vai digitar o número da carteirinha, vai salvar e vai ficar ali dentro. E depois, quando a matriz pegar o cálculo, ela vai analisar a vida. Mas no nosso caso, como a gente quer que ele bloqueie, a gente botar aqui não. Aqui o telefone não é obrigatório, tá? Mas vocês podem colocar o celular de vocês, porque daí, cada vez que tu mexer nesse cálculo, que tu gerar o cálculo, ele vai mandar um SMS pro teu celular. Ele tem um númerozinho e tal. Não é obrigatório. Daí aqui a gente vai para a segunda parte, onde a gente vai desenhar cada perfil. Nesse caso a gente só vai ter um perfil, mas a gente poderia ter isso, a gente poderia ter 2 perfis, porque a gente podia ter feito dos sócios e dos funcionários. E daí então os sócios podem ficar num tipo de rede e os funcionários no outro, entendeu? Podem ser perfis diferentes. Então aqui vamos lá, perfil sócios, daí de novo, né? Daí a rede. Isso é o carro-chefe da Bradesco Avenida Nacional, tá? Todos os nossos seguros, a maior parte deles, né? Porque a gente tem ali o perfil em São Paulo, eles são de atendimento nacional, tá? O que é o plano perfil, que hoje não tem mais no Rio Grande do Sul, mas tem em São Paulo? É uma rede referenciada muito enxuta e só funciona dentro daquela rede. Por exemplo, ali de São Paulo, a pessoa saiu de São Paulo, se ela for para Bahia, para Belo Horizonte, Recife, ela vai ter atendimento, porque nesses estados tem a rede perfil, ó. Agora ela veio passar férias aqui em Porto Alegre, ela já não tem mais atendimento, porque não existe perfil aqui. Sim, esse perfil ele é muito perigoso nesse sentido, porque ele vai ficar engessadinho só nesses lugares aqui, tá? Então, assim, o que a gente vende basicamente é o nacional. Vai botar ali, ó, a região dele, vamos supor que seja Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Daí tu vai ver que ele vai te deixar ali aqui na acomodação, ó, ele vai te abrir enfermaria, quarto privativo e múltiplo 2 e 3. Quer dizer, tu pode vender pro teu cliente esse múltiplo de 3, claro que vai ser mais caro, mas tu vai dar uma garantia, mas tu vai dar para ele a garantia de um reembolso de em torno de R$300, que hoje é R$300. Então você sabe, sempre falar em múltiplo, quer dizer, é X vezes o reembolso. Hoje, o padrãozinho, tá? O basicão. Então daqui um pouco lá na conversa, vocês perceberam lá que é o marido, a esposa e a filha e que eles querem ter o dental, mas eles querem aquele dental melhor, assim, que tenha ortodontia, que tenha uma coisa de prótese, enfim. Então aqui vocês também podem mudar para o Premium Top, que é o dental melhor da Bradesco, tá? Mas normalmente a gente acaba, né, até por conta que o sistema sempre foi assim, a gente acaba vendendo o padrão. Tá, acomodação, vamos botar como privativa. Tá, vamos fazer um quarto privativo como exemplo e vamos botar que é uma criança e, sei lá, tem algum exemplo aí de idade ou a gente chuta qualquer? Qualquer um. Vamos botar 2 de 34 a 38. Ó, daí ele te dá o número do processo. Quando ele bloqueia, ele já avisa seu processo, o mercado foi bloqueado, vocês vão nos acionar. E aqui ele vai dar o valor. Isso. Então assim, ó, a gente sabe que até 18 anos o saúde é esse valor, aqui naquela faixa etária são 2 vidas, ó. Então aqui é só o prêmio de saúde. Só que ele tem um IOF, cadê o IOF? Ele tem aqui o IOF, ó, de 25 com 13, isso sempre vai ter. No primeiro mês tem o kit, que são as carteirinhas, tá? Daí a partir do segundo não tem mais. E aqui tá o valor do dental. Então, aqui ele já dá também, né? Aqui ele dá o total só puro do vida, ó, do saúde, desculpa. Aqui, ó, 1.097. Depois ele aplica as carteirinhas e aplica o IOF. Então, assim, isso, a primeira... para as 3 pessoas. Isso, a primeira parcela do cliente vai sair 1.145 por causa das carteirinhas. Depois ela vai para 1.122. Daí, como a gente está falando, bota junto do dental. Se daqui um pouco o cliente, não tenho, não quero, enfim, tem dentista na família e tal, é só pegar 1.122 e dividir por 64.
Se não, é mais uma venda que vocês já agregam para vocês, tá? A gente botou com coparticipação, tá? 1.122. Vamos ver quanto é que daria sem a coparticipação. Então aqui vocês vão ficar brincando depois, né? Tipo, fazer algumas simulações. Claro, não deixem o cliente muito livre. O senhor, é interessante pagar um valor fechado por mês ou o senhor gostaria de pagar um pouquinho menos e daqui a um pouco pagar as consultas, né? Conforme. Ah, não, quero pagar um valor fechado, tira com participação. Vão tentando levar ele para vocês identificarem o melhor, senão vocês vão começar a mandar muito cálculo, até vocês se perderem. Ó, ele bota assim, ó, os valores informados nessa cotação são meramente indicativos e poderão ser revistos, sendo reduzidos ou agravados, após a análise da seguradora. Ó, de 1.122 foi para 1.244, para R$100 por mês, de você com participação. Então daqui um pouco assim, se é uma família que já está vindo no seguro saúde, que normalmente não costuma, né, usar com frequência, coisa assim, poderia até vender para eles com a participação. Eles vão pagar R$100 a menos por mês e quando consultarem, daí vai pagar lá cada consulta 30 e poucos pila. Então assim, vocês daqui vão moldando conforme o cliente vai pedindo para vocês. E a vantagem também da cotação é que ela fica salva. Tu saiu daqui, tu pode voltar ao longo do mês, ela vai estar sempre aqui para tu mexer.